O que afunda um barco não é a quantidade de água que tem ao redor dele, mas aquilo que vai afundar o barco é a quantidade de água que tem dentro dele. Com essa analogia, a gente começa a perceber que muitas das vezes a gente está focado na quantidade de água que tem fora do barco, quando na verdade o nosso foco deveria ser naquilo que tem dentro do barco. E o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas das pessoas, às vezes, acreditam que para que eles possam conseguir algo, ser bem-sucedido em alguma área, ou ter algum tipo de realização, seja pessoal, profissional, financeira, familiar, eles precisam focar muito naquilo que está do lado de fora, quando na verdade aquilo que governa você é a sua mente. E aquilo que governa a sua mente determina como a sua vida vai ser. E a sua mente, ela acredita naquilo que é repetidamente contada para ela. A nossa mente, ela tem a capacidade de acreditar nas informações que são ditas de forma repetitiva e em algumas situações por pessoas de grande autoridade sobre a nossa vida. Então, pessoas sobre autoridade na nossa vida vão ter um poder de influência e manipulação na nossa vida muito grande através daquilo que sai da boca daquela pessoa de maneira repetitiva. Uma mãe que diz que o filho não presta para nada, naturalmente aquele filho vai crescer com aquele tipo de crença que afetou completamente a identidade dele e por isso, ao longo da sua vida, vai ter grandes dificuldades de conseguir alavancar em alguma coisa, de confiar em si, de acreditar que ele consiga fazer algo. Então, um dos maiores instrumentos que a gente tem de transformação é a nossa mente. Nós não temos a capacidade de mudar a nossa vida. Nós não temos a capacidade de mudar aquilo que já aconteceu. Mas nós temos a capacidade de transformar o objeto de transformação da nossa vida, que é a mente. A mente é o único objeto de transformação para melhoria da sua vida. Eu lamento muito as pessoas ignorarem completamente esse tipo de assunto. Eu lamento muito as pessoas não estudarem mais acerca disso. E eu lamento mais ainda as pessoas ignorarem completamente esse tipo de informação. Até o final desse vídeo você vai entender que um dos maiores poderes que você tem ou que você acha que precisava, você já tem, que é a sua mente. Em Salmos 1, versículo 2 diz assim, ó: antes, medite na lei do Senhor dia e noite. O que isso nos passa? Que quanto mais eu medito naquilo, seja de dia ou de noite, a realização daquilo se torna algo mais palpável. Porque aquilo que a minha mente ela consegue acreditar, ela vai conceber. Agora, se eu não consigo acreditar, se eu não consigo visualizar, imaginar um cenário diferente, dificilmente eu vou ter a realização, porque a mente ela vai acreditar naquilo que é informado para ela. E a repetição é algo pedagógico. Ou seja, para que você tenha conhecimento, informação, você precisa repetidamente absorver aquele tipo de informação ou aquele tipo de conteúdo. A repetição, ela vai fazer com que você consiga acessar de uma certa forma o conhecimento que vai gerar o processo de transformação da sua vida. Só que quanto mais você ignora e não consegue compreender que aquilo que é visível veio do invisível, preste atenção. Aquilo que é visível no mundo veio do invisível, porque tudo que acontece aqui na Terra passa pelo filtro do pensamento e da imaginação. Primeiro eu imagino, depois eu realizo. Agora, se eu não tenho a capacidade de imaginar, que é um dos fenômenos maravilhosos que a mente tem, que é o poder de imaginar, se eu não consigo imaginar, eu não consigo acessar. Uma televisão, antes de ser feita, ela foi imaginada. Essa cadeira, ela foi imaginada. A câmera foi imaginada. Por que a nossa vida funciona de uma forma diferente? Muitas das vezes a gente acredita que os grandes resultados da nossa vida são pautados em cima de muito esforço, quando na verdade esse esforço ele precisa ser feito de maneira inteligente. Porque a gente vê muitas pessoas que se esforçam. Por exemplo, eu não acho que é fácil uma pessoa levantar todos os dias para poder catar reciclado. É um esforço muito grande acordar cedo, acordar antes de começar a passar a rota, para poder tirar dali o seu sustento. É muito esforço. Então, a gente tem que mudar isso. Por quê? Porque vai existir constantemente uma guerra dentro da nossa mente entre fé e incredulidade. E essa guerra, o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. E aquilo que domina a minha mente governa a minha vida. Aquilo que eu penso repetidas vezes determina as minhas ações.
Enquanto a gente não entender que essa guerra entre fé e incredulidade, elas não vão conseguir operar na mesma frequência, porque ou eu tenho fé, ou eu não acredito naquilo. E eu sei que muitas das pessoas às vezes falam, às vezes esse pensamento, essa ideia, né, positivista, parece algo muito clichê, muito banal, muito pequeno. Só que eu te pergunto, se não pudermos ter esperança, o que podemos ter então? Se a única coisa que eu posso ter, que não depende de ninguém, é a esperança, se eu não tenho a esperança, o que eu vou ter então? Se eu não posso ter a esperança, não no verbo de esperar, mas no verbo de acreditar que aquilo dali é possível. A gente precisa começar a entender que isso é uma guerra constante. E as grandes batalhas que a gente enfrenta na nossa vida não são as batalhas do dia a dia, são as batalhas mentais. Aquilo que passa na minha mente, aquilo que fica repetidas vezes passando na minha mente, governa a minha vida. Vinícius, e como que eu vou fazer para que eu possa controlar, ou melhor, gerenciar os meus pensamentos? Eliminar essa voz que a gente tem. Você sabe que você tem uma voz. E essa voz, ela está operando agora. Talvez você está duvidando, talvez você está achando, não é bem desse jeito, quem é ele para falar isso? Peraí, talvez isso seja interessante, ou isso não é interessante, isso não me importa, não vou chegar até o final desse vídeo, que eu sei que basicamente quase que 80% das pessoas que iniciam não conseguem chegar até o fim. Por quê? Porque a mente está muito perturbada ao ponto de não conseguir reter algo que vai de fato ter uma grande mudança, uma grande transformação. Por isso que as grandes mídias televisivas, o cinema, Hollywood, faz vários efeitos para que você tenha um pouco mais de retenção dentro daquilo que ele se propõe. Agora, vídeos que vão informar você, que são mais longos, a gente está tão acostumado a buscar informações voláteis, rápidas, que isso já está atrapalhando o nosso processo de tomada de decisão. Você precisa entender que aquilo que eu vejo leva 0,2 de segundo para chegar na nossa mente. Aquilo que eu vejo, 0,2 de segundo chega na nossa mente. O sentido do corpo mais próximo da mente humana é a visão. Então eu vejo, 0,2 de segundo aquilo chega na minha mente e aquilo começa a governar sobre os meus pensamentos. A Bíblia fala sobre a cobiça dos olhos. Aquilo que mais atrai, com mais poder, a minha natureza, vai determinar a minha vida. Se aquilo que mais te atrai, o desejo, o prazer, o dinheiro, a prostituição, a pornografia, o dinheiro fácil, o entretenimento que tem por detrás uma forma de te manipular a tomar decisões para aumentar o tipo de consumo, que é o que as propagandas muitas das vezes fazem. Isso tudo é um compilado que vai fazer com que você, de certa forma, comece a ter determinados tipos de pensamento. E aí eu te pergunto, qual é o momento que você mais passa gastando o seu tempo se alimentando para que você tenha bons pensamentos? Esperança. O que você anda vendo? O que você anda assistindo? O que você anda lendo? Quem você ouve? Quanto mais superficial a gente for, mais fácil você se torna um ser humano de ser manipulado. Porque quanto mais superficial eu sou, eu perco a capacidade de questionamento. Veja, eu não estou dizendo que você precisa acreditar em tudo que eu estou dizendo, muito pelo contrário. Eu quero que você questione o que eu estou dizendo. E que seja para concordar ou para discordar. Vinícius, mas você não acha que é ruim as pessoas começarem a te criticar aqui no comentário? Eu não tô nem aí, porque se essa pessoa, ela tá me criticando no comentário, o meu papel eu já fiz, que foi cutucar algo nela que fizesse ela refletir. E não refletir no sentido de concordar com aquilo tudo que eu tô falando. Mas talvez de meditar, de pensar mais sobre aquilo dali. A mente possui 2 processos fenomenais, que é a memória e a imaginação. A memória, ela tá muito relacionada ao passado. E muitas das vezes nós sofremos no hoje por conta daquilo que já aconteceu no passado. O sofrimento, ele entra num processo de percepção do cérebro, normalmente de algo que já aconteceu e por uma distorção de uma determinada realidade. Por exemplo,
O sofrimento da perda de alguém. Isso gera uma dor tremenda. Recentemente eu perdi meu pai. Gera uma dor tremenda. Só que quando eu vou além, ou consigo, de certa forma, melhorar as minhas faculdades mentais, eu vou ter a ideia de que aquilo é algo natural, que vai acontecer em um determinado momento, sim ou não. Eu sei que existem momentos que a gente perde pessoas, que a gente se pergunta por que uma criança tem isso, por que um adulto tem isso, por que uma criança morreu desse jeito, por que isso aconteceu aqui, por que isso aconteceu na minha casa, por que eu fui abusado, por que isso aconteceu comigo. A gente tem esses questionamentos, só que quanto mais a gente dá o foco naquilo, aquilo que eu foco se expande. Aquilo que eu foco vai ganhar espaço na minha mente. E se eu não sei tirar uma lição e um aprendizado daquilo, eu nunca vou estar preparado, certo? Eu nunca vou conseguir estar preparado para seguir, para prosseguir, porque eu não tenho o que fazer. A vida, ela acontece. Coisas boas e coisas ruins acontecem o tempo todo, assim como milagres acontecem todos os dias. Só que a gente, quando não tem a capacidade de melhorar a nossa mente, de fortalecer e ter a gestão das nossas emoções, a gente se torna muito vulnerável e sensível a determinados tipos de informações. E hoje a gente vive numa guerra de informação. Então a memória, ela vai estar relacionada a isso. A imaginação tem a ver com o futuro, que é a nossa capacidade de criar imagens. Só que muitas das vezes, quando a gente está nesse processo entre passado e futuro, o passado normalmente vai gerar processos depressivos e o futuro normalmente vai gerar processos de ansiedade. E quando eu estou flutuando entre passado e futuro, eu estou deslocado do agora. E o que é estar deslocado do agora? Imagina comigo que o teu ombro saiu do lugar. Quando um membro seu sai do lugar, ele desloca, vai gerar basicamente duas coisas. Você vai sentir dor e perda de função. Porque eu não vou conseguir ter a funcionalidade do meu braço com o meu ombro fora do lugar. E eu vou estar sentindo uma dor tremenda. Por quê? Porque ele está deslocado de onde ele deveria estar. E quando eu estou deslocado, tanto para o passado quanto para o futuro, eu tenho essa sensação de dor. Eu tenho essa sensação de sofrimento. Eu tenho essa sensação de inquietude, da não aceitação das coisas. Por quê? Porque ou eu quero estar no futuro, porque no futuro as coisas vão ser melhor. Ou eu quero estar no passado, porque no passado as coisas aconteciam de forma diferente. Ou no passado aquilo me machucou e eu não consigo superar. E quando a gente fica nesse processo de flutuação, aquilo começa a governar a nossa mente e nos deslocar do agora. E a voz que fica martelando na nossa cabeça, de forma repetitiva, vai pender a nos levar sempre para um lado mais obscuro e mais negativo. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser, né, a pessoa, né, mais positivista, né? Até porque pensamento positivo não vai resolver nada da sua vida. Porque um pensamento positivo sem uma alteração de crença, o que eu altero uma crença? Quando eu me exponho aquilo dali e eu vou bater de frente com aquilo dali. Por exemplo, eu não consigo tal coisa. Quem te disse que você não consegue tal coisa? Como que você pode ter certeza absoluta que você não consegue fazer uma faculdade vindo de onde você vem? Ou que você não consegue ganhar a quantidade de dinheiro que você desejaria? Quando você faz essa pergunta para as pessoas, o que de fato você pode afirmar que isso não é para você ou de que você não vai conseguir isso? Normalmente as pessoas não sabem responder. Por quê? Porque tudo que você tem é uma ideia, um pensamento que limita todos os tipos de ações que você vai vir ter ou poderia ter. E aí eu entro num processo de conformismo. E aí eu perco a possibilidade de gerir e dirigir a minha própria vida e entrego a minha vida ao Léo. Basicamente, é aquela clássica música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida te levar para você para onde ela vai te levar. Quando a vida te leva, você que leva, né? É você que vai levar. Ou quando você diz, vou viver o hoje.
Porque amanhã eu posso não estar aqui, mas se você tiver no amanhã, dependendo das suas ações e decisões do hoje, vai alterar o curso do amanhã que você vai sobreviver. Ou seja, viva no agora. Ah, Vinícius, mas não tem como a gente viver em outro momento a não ser no agora. Sim, a gente sempre está no agora. Não existe nenhum tipo de espécie no planeta Terra que não esteja no agora. Todos nós estamos no agora, sim, mas estar presente no agora. Por exemplo, será que você está presente até agora nesse vídeo? Eu quero saber, comenta aqui. Presente no sentido de estar prestando atenção, de talvez ter deixado de lado o seu julgamento. Parado um instante sequer para pensar nisso. E isso tem impactado grandemente o processo de tomada de decisão dessa geração com problemas banais. Porque a quantidade de informação volátil sem nenhum tipo de profundidade, ou seja, a grande superficialidade, vai fazer com que você tome decisões equivocadas. Por quê? Porque o ser humano não quer mais pensar. E a partir do momento que eu estou me alimentando só de rede social, de coisas rápidas, de coisas voláteis, eu me torno cada vez mais vulnerável a determinados tipos de oferta. E aí eu me torno escravo dos meus desejos e vontades. E a gente acredita que fazer aquilo que eu tenho vontade ou aquilo que eu desejo é eu ser livre. Não, eu faço o que eu quero porque eu sou livre. É porque a gente não entendeu o princípio do que é ser livre. Tem um filósofo que diz que liberdade é fazer aquilo que não se quer. Porque se eu faço aquilo que eu quero, eu sou escravo do desejo. Se eu sou escravo do desejo, eu não posso ser livre. Recentemente eu ouvi isso do professor Clóvis. Ele citou um filósofo, que agora eu esqueci o nome, que é o autor disso. E aquilo que você tem acumulado na sua memória, as coisas pelas quais você tem começado a absorver, vão determinar as suas escolhas do amanhã. Você precisa entender que todo o processo de tomada de decisão, a neurocientista Lisa Feldman, ela diz que, diante de uma situação, o nosso cérebro vai ao passado buscar um repertório comportamental ou algo que tenha acontecido para dar legitimidade ou justificar uma decisão no agora. Ou seja, para que eu tome decisões agora, o meu cérebro vai lá atrás, vai buscar informações no córtex visual, vai entender situações semelhantes, porque o teu cérebro ele é uma máquina de fazer comparações, vai comparar aquilo que você está vivendo com aquilo que você já viveu, e a partir disso você vai tomar determinado tipo de decisões. A mente humana, ela não deleta pensamentos. Quando eu entendi isso aqui, eu fiquei louco. Ela substitui os pensamentos. Por isso, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, ele dizia isso aqui, ó. Quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, amável, de boa fama, de louvor ou virtude, nisto pensai. Ou seja, ele está dizendo, o que você está pensando? O que você está pensando é verdadeiro? O que você está pensando é honesto? O que você está pensando é justo? É amável? É de boa fama? É de boa virtude? Sim, então pensa. Agora, normalmente, no que você tem pensado? Se você não começar a pensar sobre o que você está pensando e começar a questionar aquilo que você acredita, preste atenção, você precisa começar a duvidar daquilo que você acredita, certo? E questionar aquilo que você não sabe. Por exemplo, talvez você não tenha um pouco de informação sobre o que eu acabei de dizer. E aí você tem que começar a questionar. Tem uma pessoa que dizia assim: duvide daquilo que se sabe e acredite naquilo que você não sabe. Porque aquilo que você sabe te trouxe até aqui. E aquilo que você não sabe é a chave que vai abrir a porta para a próxima fase. Só que muitos de nós estamos pautados em cima de receita rápida. Eu quero sucesso profissional agora, eu quero ganhar dinheiro agora, eu quero que as coisas aconteçam agora, porque tá tudo muito rápido agora. Eu olho e aí eu perco as 3 coisas que são mais importantes para a mente. O que são as 3 coisas mais importantes para a mente? Foco. Uma mente focada é uma mente poderosa. Uma mente focada é uma mente disciplinada.
E o que é foco? Foco é dizer não para tudo aquilo que me tira do meu caminho, para tudo aquilo que me tira do meu propósito. Isso aqui me atrai para aquilo que eu quero? Isso aqui vai me levar, sair, vai me levar para onde eu quero? Gastar esse dinheiro vai contribuir para a realização do que eu quero? A grande verdade é que muitos de nós temos uma dificuldade até de saber o que você quer. E quando eu não sei o que eu quero, eu tô à deriva. Eu tô no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? E isso se tornou uma cultura. Ah, eu tô deixando a vida me levar, tô deixando as coisas acontecerem, tô deixando as coisas fluírem. Então quer dizer que você senta num colchão d'água, pula num rio e deixa a correnteza te levar. E o que isso significa, Vinícius? Significa que não existe muitas coisas que controlamos na nossa vida. Mas a parte da vida que nos interessa é a parte da vida que depende de nós. A parte da vida que me importa é a parte da vida que depende de mim. E o que depende de você? E aí você fala, não, minha mãe depende de mim, meu pai depende de mim, isso aqui depende de mim, isso aqui depende de mim, aquilo depende de mim. Não, não, não. Porque são coisas que você não controla. A única coisa que você basicamente vai ter um controle ou uma gestão são os seus pensamentos. E uma mente blindada, ela vai determinar, preste atenção, os resultados que você vai ter no futuro. Eu ouvi uma frase que diz assim: normalmente a pessoa que chega mais longe não é necessariamente a pessoa mais inteligente, mas é a pessoa que mais tem controle, ou melhor dizer, eu não gosto da palavra controle, tá? Eu prefiro, é a pessoa que mais tem gerenciamento emocional. Quanto mais eu aprendo sobre as minhas emoções, maiores são as chances de eu alcançar os meus objetivos. Porque grande parte das coisas que eu necessito resolver ou fazer na minha vida, ela está muito mais pautada na questão emocional do que na questão, às vezes, de inteligência. Muitos problemas que você passou na sua vida, que você conseguiu superar, eles dependeram muito mais, preste atenção, eles dependeram muito mais da sua capacidade de emocional do que a sua capacidade intelectual. Então a sua mente precisa de foco. Número 2, a sua mente precisa de conversas. Mas conversas de pessoas que são mentores e referência para você. Normalmente pessoas que têm resultado, normalmente pessoas que te amam e têm sabedoria para poder te guiar, ou de especialistas. Quais são os lugares, os livros, as pessoas, os vídeos que você está vendo? Isso determina. E número 3, a mente precisa de heróis. A Marvel entendeu isso. Hollywood entendeu isso. Todos querem ter um herói para se espelhar, para acreditar e para que a gente consiga visualizar um processo de esperança sobre algo. Então a mente, ela vai aprender quando algo te inspira, quando algo te emociona ou quando algo te parece um exemplo. Isso é neurocientificamente comprovado. A minha mente, ela vai aprender, ela vai melhorar os meus processos comportamentais e de pensamento. A partir do momento que eu tenho algo que me inspira, que eu admiro, que tem um impacto emocional, certo? E quando algo me parece um exemplo. Então, meu recado para você nesse vídeo é: número 1, assista esse vídeo novamente. E número 2, cuidado com a sua mente. Ela vai determinar toda a sua história. Assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. O homem é aquilo ao qual os seus pensamentos fazem dele. Você é o reflexo dos seus pensamentos. A quantidade de dinheiro que você tem é reflexo do seu pensamento. A sua organização na sua vida é reflexo do seu pensamento. O seu relacionamento é reflexo do seu pensamento. Eu sei que você prefere transferir isso para outra pessoa. Por quê? Porque é muito mais cômodo. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Beijo no coração e eu te vejo no próximo vídeo.